Glória. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Que diz assim a palavra do Senhor: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. Amém? Louvado seja Deus. Você pode olhar para esse irmão antes de se assentar e diz para ele: Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Pode se assentar dando glória a Deus. Meus irmãos, a palavra a qual o Senhor ministrou ao meu coração, já estava meditando sobre a parábola dos talentos. E o interessante é que Jesus aqui, ele vai ensinar ao povo. Jesus estava ensinando a respeito do reino dos céus. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele por mais uma vez, ele vai falar sobre parábolas. Ele fala por intermédio de parábolas para que o povo pudesse entender. E na parábola qual o Senhor escolheu nessa noite, foi a parábola sobre o investimento dos talentos. E o interessante é que a Bíblia aqui vai nos dizer que, no verso de número 14, digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, ele convocou os seus servos e confiou os seus bens. O interessante é que esse senhor, antes dele sair a sua viagem, ele convocou os seus servos. E o interessante aqui é que quando ele convoca, é com um propósito. Porque o Senhor não convoca ninguém sem propósito. Se nessa noite você foi convocado para estar aqui, é porque há um propósito. Você não está aqui em vão. Se você chegou aqui enfermo, há um propósito. Se você chegou aqui com um problema, há um propósito de Deus de você estar aqui. Deus nesta noite te convocou. E a Bíblia vai nos falar aqui que o Senhor, ele convoca. E após ele convocar, a Bíblia diz que ele confiou os seus bens aos seus servos. Interessante que os servos já estavam servindo, mas ainda não tinha recebido a bênção do Senhor. Os servos estavam servindo, mas ainda não tinha recebido uma bênção do Senhor. Mas nem por isso eles deixaram de servir. E quantas das vezes queremos parar, porque a bênção que muitas das vezes desejamos, por causa de uma bênção que muitas das vezes queremos e ainda não chegou. E às vezes queremos retroceder, queremos parar de servir, queremos parar de fazer a obra por excelência. Só que Deus te trouxe nessa noite para te dizer: por mais que aquilo que você tanto almeja não alcançou ainda, por mais que aquilo que você tanto almeja você ainda não alcançou, Deus manda te dizer nesta noite: continue servindo com excelência, porque o Deus Todo-Poderoso está te observando. Deus está nos observando. E a Bíblia vai nos falar que o Senhor, ele confiou em alguns. Não foi todos, foi alguns. E coisa boa é fazer parte desse alguns. Você faz parte desse alguns que o Senhor convocou nessa noite. Poderia estar outras pessoas aqui, mas Deus te convocou, Deus te separou nesta noite. E não foi em vão. Olha para esse irmão e diz para ele: não é em vão que você está aqui. Olha para ele e diz: não é em vão que você está nesse ambiente, oh glória. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe nesse ambiente, porque Ele tem um propósito na sua vida. E aqui a Bíblia vai nos falar que Ele vai receber, o Senhor ali vai confiar aos seus servos. E o interessante aqui é que a uns o Senhor vai dar 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Mas eles
Cada um recebeu aquilo que tinha capacidade. Cada um recebeu aquilo que tinha estrutura. Porque a estrutura daquele que recebeu 5 não é a mesma daquele que recebeu 2. E aquele que recebeu 2 tinha uma estrutura maior que aquele que recebeu 1. Mas o importante é receber os talentos que Deus tem para nós. Aqui nós vamos ver que alguns Deus vai dar muito, outros vai dar a metade, comparado com aquele que recebeu 5. E a outros é 1. 1 parece pouco, mas é o suficiente para iniciar o ministério. Às vezes já queremos começar com 5. Eu quero começar o meu chamado quando eu souber assim. Começa com o que você recebeu. Às vezes ficamos olhando para o do irmão, meu Deus, meu irmão prega de uma forma, minha irmã louva de uma forma, eu queria receber o dela. Não, Deus já te deu o teu. Às vezes estamos muito focados no do outro e estamos esquecendo de viver o nosso. Só que Deus te trouxe nessa noite para te dizer: é tempo de viver o seu chamado. Se você recebeu 1, coloque esse 1 em prática. Se você recebeu 2, coloque os talentos em prática. O que Deus quer é que cada um coloque em prática o seu chamado. Você já prestou atenção que se nós ficar focado num propósito do outro, nós acabamos esquecendo de viver o nosso propósito? E não é porque não temos, é porque estamos deixando de lado o nosso propósito para ver, está indo, o dele está fluindo, e por que o meu não? O dela está fluindo, e por que o meu não? Ela está desenvolvendo, e por que eu não? Ele está crescendo, e por que eu não? Às vezes é porque não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer. E nós vamos ver aqui que poderia ter muitos servos. Pela riqueza que ele tinha, ele não só tinha 3 servos. Mas a Bíblia vai deixar claro que ele confiou em 3. Ele confiou em 3. E não deu a mesma medida para cada um. Deu a medida que cada um tem a capacidade. E você pode prestar atenção que quando nós recebemos do Pai, porque Ele nos capacitou, se nós colocar em prática, Ele vai nos dar crescimento, Ele vai nos dar mais estrutura, Ele vai nos moldar e vai nos deixar do jeitinho que Ele quer. Mas para vir o crescimento, tem que primeiro receber e guardar, colocar em prática. Porque toda a semente, ela é pequena, mas se ela é plantada e cuidada, ela vai crescer e vai dar frutos. Na presença de Deus nós chega como uma semente, pequenininho. Muitas das vezes alguém olha, desacredita. Muitas das vezes alguém olha, não dá R$1, não valoriza. Mas se você valorizar a semente que Deus plantou dentro do teu coração, pode alguém desvalorizar, pode alguém não querer, pode alguém desprezar, mas eu quero te dizer, o teu crescimento vai fluir. Deus vai te dar crescimento, você vai florescer, e não somente florescer, vai criar raízes e vai dar frutos. Porque a árvore plantada na terra frutífera, ela dá frutos. Muitos desprezam a semente, mas olha para esse irmão e diz para ele: não despreze. A semente é muito importante, ela é algo valioso. Às vezes nós nem conseguimos ver de tão pequena que alguma semente é. Às vezes é tão pequena, mas se ela for plantada, ela dá fruto. Alguém pode olhar para você e dizer: mas é tão pequena. Alguém pode olhar para você e dizer: mas é tão incapaz. Alguém pode olhar para você e dizer: mas a lógica não diz que vai ser. Mas se Deus te escolheu, é porque Ele acredita no potencial que você tem. Alguém pode desacreditar, mas se Deus investiu em você, descansa e continue sendo regada,
porque Deus dará o crescimento no tempo certo. E nós vamos ver aqui que a Bíblia vai nos mostrar que cada um recebe aquilo que tem a sua estrutura. Um recebe 5, outro 2 e outro 1. Aquele que recebe 5, ele vai trabalhar, ele vai investir as 5 e vai adquirir mais 5. O Senhor confiou 5, mas ele está trabalhando, está investindo. A pergunta que eu te faço nesta noite é: o que estás fazendo com aquilo que Deus confiou em tuas mãos? Tem investido a semente? Tem investido o talento que Deus colocou dentro de você? Muitas das vezes Deus deposita talentos dentro de nós, e o que nós estamos fazendo? Estamos colocando em prática? Se Deus disse que você vai ser uma levita do Senhor, está ensaiando, está buscando. Se Deus disse que vai ser um pregador, está lendo a palavra, está mergulhando. Se Deus disse que você é uma serva do Senhor, está servindo, está fazendo a obra, porque o Senhor foi a sua missão, mas Ele deixou uma missão para quem ficou. Ele foi fazer a parte dele, mas deixou os seus servos fazendo a sua parte. E pode prestar atenção que para cada um que Ele confiou, tinha uma responsabilidade. Deus não chama irresponsável, não. Deus chama responsável. Deus dá uma responsabilidade para cada um de nós, porque cada um tinha uma responsabilidade. E o que tinha 5 é o que tinha mais responsabilidade. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais Deus confia, mais Ele quer. E às vezes nós não estamos querendo colocar em prática aquilo que Deus nos deu. Porque enquanto estava meditando nessa palavra, e o Senhor ministrava meu coração, porque muitos têm fugido do propósito, não por falta de capacidade, porque Deus dá a cada um conforme a nossa capacidade, mas é porque quanto mais o Senhor dá talento, mais perseguições vão surgir. Quanto mais o Senhor confia, mais inimigos vão se levantar. Quanto mais o Senhor acredita em mim e em você, se levantarão pessoas para desacreditar de mim e de você. Mas eu quero te dizer nesta noite, por mais difícil que seja, por mais que as perseguições estejam se levantando, Deus é contigo, e você não está sozinho nessa peleja, você não está sozinho nessa batalha, porque quando Deus escolheu Josué, Deus deu a missão para Josué: Josué, seja forte e corajoso, medita na palavra de dia e de noite, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quero te dizer nessa noite, que assim como Deus foi com Moisés, Deus será contigo. Assim como Deus foi com Josué, Deus será contigo. Mas o segredo é meditar na palavra de dia e de noite. Quer vitória? Medita na palavra de dia e de noite. Quer cura? Receba, medita na palavra de dia e de noite. Quer renovo? Medita na palavra de dia e de noite. Às vezes estamos procurando tudo menos a palavra, e sem palavra não tem milagre, sem palavra não tem salvação, sem palavra não tem renovo. Mas se tem palavra, tem tudo que eu e você necessita, porque o Senhor nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O Senhor nos diz, aleluia, o Senhor nos garante, o Senhor nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ou seja, primeiro passo, entrega o teu caminho. Segundo passo, confia nele, porque muitas das vezes entregamos, mas não confiamos. Mas tem que ser os dois juntos: entrega e confia. Entrega a tua casa e confia. Entrega os teus projetos e confia. Entrega os teus planos e confia no Senhor,
porque o mais é especialidade dele. Olha para esse irmão e diz para ele: você entrega e ele faz o mais. O mais é aquilo que eu e você não pode fazer. O mais é aquilo que a minha força e a tua força não tem a capacidade de fazer. Porque o Senhor nos disse que para Ele nada é impossível. O que é possível é nós que faz, mas o que é impossível está nas mãos dele. Então entrega e confia. Está difícil, entrega e confia. A crise bateu na porta, entrega e confia. O desemprego está rodeando, entrega e confia. Porque o salmista diz: eu fui jovem, já estou velho, mas nunca vi a minha descendência mendigar o pão, e nem a minha descendência passar fome. Eu quero te dizer nessa noite que, se obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. O melhor da terra não é para quem está lá fora. O melhor para a terra é para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Porque Ele nos diz, o Senhor nos garante que se nós obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Você não foi chamado para comer migalha. Você não foi chamado para viver na miséria. Você foi chamado para comer o melhor dessa terra. Então não aceite mesmice, não aceite qualquer coisa. Aceite aquilo que vem do céu, porque o que vem do céu é maná. O que vem do céu é maná. Alguém olha: eu não estou entendendo, mas o alimento é bom. Eu não estou entendendo, mas o alimento é maravilhoso. É passando pelo deserto e o maná descendo. Alguém no meio do deserto morrendo e você bem abastecido, porque tem maná do céu para aquele que tem promessa. Olha para esse irmão e diz para ele: tem maná do céu para aquele que é obediente. Quantos obedientes tem nessa noite? Oh, aleluia. Deus tem o melhor para você. Deus, Ele tem o melhor para nós, meus irmãos. E por que muitas das vezes não recebemos? Porque não pedimos. A palavra do Senhor nos diz que nós muitas das vezes não recebemos porque pedimos mal. Se nós não saber pedir, nós não recebemos. Mas se nós pedir e obedecer, e às vezes só a obediência, Deus vai sondar o teu coração, e você só estava pensando em pedir algo a Deus, e Deus vai realizar o projeto que está em teu coração. Porque a tua fidelidade com Deus vai fazer com que Deus demonstre da fidelidade que Ele tem contigo. Vai ter coisas que você vai pedir, mas vai ter momentos que Ele que vai enviar. Porque você não vê Pedro na prisão pedindo para ser liberto. Ele está dormindo, está descansando. Mas tem uma igreja que Deus levantou para dizer: ora por Pedro, ora por aquele que não está nem me pedindo. Está em um cenário que poderia estar em desespero. Está em um cenário que poderia dizer: Pai, porque eu estou aqui, eu te sirvo, eu faço a tua obra, eu estou fazendo com excelência. Não, ele estava preso, estava descansando. Porque vai ter momentos que Deus vai nos colocar num momento de descanso, e vai levantar alguém para orar por mim e por você, só para prover aquilo que eu e você precisamos. Então descansa. Por mais que seja difícil, descansa, porque Deus cuida de mim e de você. Apenas descansa, porque Deus está comigo e com você. E se você não tiver força para clamar, descansa, porque Ele vai levantar alguém para clamar por mim e por você. Se você estiver sem força, cansado, descansa, porque Ele vai enviar alguém para dizer: o Senhor manda descanso para ti, o Senhor manda renovo para ti. E a Bíblia vai nos mostrar que aquele que recebeu 5 talentos, ele vai colocar em prática e vai ficar com 10 talentos. Nós vamos ver também que aquele que recebeu 2, ele vai investir e vai ter 4. Só que nós vamos ver que teve um que recebeu apenas 1, mas era o que ele tinha estrutura.
Às vezes estamos reclamando daquilo que a nossa estrutura está dizendo. Às vezes estamos reclamando do que recebemos, sendo que é o que nós temos de estrutura para receber. Então, se tem alguém aqui que está achando que o que tem é pouco, não é porque Deus poupou, é porque a estrutura está dizendo que esse é o nível que você pode suportar. E aqui nós vamos ver que aquele que recebeu ele não vai pegar aqueles que fizeram com excelência como exemplo, não. A Bíblia diz que ele vai se afastar e vai enterrar o seu talento. Interessante que antes dele enterrar, ele se afasta. O talento só é enterrado quando a pessoa se afasta. A palavra de hoje é para você que estava dizendo que queria se afastar, que estava querendo retroceder. Deus manda te dizer nesta noite: não se afasta, porque enquanto você está na minha presença tem talento. Enquanto você está na minha presença tem talento. Se hoje você só tem Deus te trouxe aqui para dizer: hoje é o dia de você sair do 1 e para o 2. Você que está no 2, hoje é o dia de você ir para o mais profundo, porque a palavra está nos deixando bem claro que não depende de mais ninguém, porque o Senhor já confiou em tuas mãos. Olha para esse irmão e diz para ele: não se afasta, porque Deus tem um talento lindo na sua vida. Não é tempo de você se afastar, é tempo de você vir para a presença, porque é a presença que nos basta, é a presença que nos renova, é a presença que tem o que eu e você necessita. Se tem alguém nessa noite que quer voltar para a presença, vem para o altar do Senhor, porque a presença nos basta. A presença, aleluia, é ela que dá crescimento ao nosso ministério. E nós vamos ver, meus irmãos, que aquele que recebeu somente uma, ele se afastou. O Senhor não deu chamado para ele se afastar, foi para ele trabalhar aquele chamado, para ele crescer. Ou seja, essa prova que você está passando, não é para você se afastar, porque às vezes a prova quer dizer que é para se afastar, que vai aliviar essa dor. Mas quem foi que disse? Essa prova é Deus te capacitando para um próximo nível. Essa prova que você está passando não é para a sua morte, é Deus elevando o teu nível para te dar crescimento. Todos esses processos de 2025 não foi para a sua morte. Olha o nível qual você está hoje. Faça uma análise. Toda essa prova que você passou, olha o nível que você está hoje. Quem perde o talento é quem se afasta. Mas enquanto estamos na presença, temos sempre a oportunidade de crescer. Olha para esse irmão, declare: você, diga, você não vai parar do mesmo jeito, porque o que Deus tem para ti é crescimento. O que Deus tem para essa igreja é crescimento. 2026 não vai ser possível nós estar do mesmo jeito se nós estiver na presença, porque o que a presença quer é crescimento. A presença quer crescimento. O Espírito Santo que está em mim e você, Ele não quer que nós permaneça do mesmo jeito, não. Ele quer que nós cresça cada dia mais, a cada dia mais receber sabedoria, cada dia mais novas estratégias. Para quê? Para viver o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. E a Bíblia vai nos mostrar que Ele se afasta.
ao invés dele se aproximar, ele vai se afastar. Às vezes, a soberba, ela afasta alguém que tem talento. Porque aquele que recebeu uma, ele poderia muito bem chegar até aquele que recebeu 2 e viu multiplicar. Ele poderia ir até aquele que recebeu 5 e multiplicou e dizer: ei, eu não estou conseguindo administrar aquilo que Deus confiou em minhas mãos. Eu não estou conseguindo administrar aquilo que eu recebi. Me dá uma estratégia, me dá um ensinamento. Não, ele preferiu se afastar. Ele preferiu se afastar e enterrar. Porque é mais fácil enterrar do que pedir ajuda. É mais fácil enterrar. Eu não vou mais pregar, eu não vou mais louvar. É mais fácil falar isso do que: não estou conseguindo, me dê um conselho. Ei, eu não estou conseguindo desenvolver o meu chamado, me dá uma direção. O Espírito Santo, ele é humilde, e ele tem humildade para mim e para você. Se nós estamos com alguma dificuldade, vamos até os nossos pastores, vamos até os nossos líderes e pedir uma orientação, pedir uma ajuda. Eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu não estou conseguindo, me fortalece. Mas não, é mais fácil enterrar. Só que nessa noite, Deus te trouxe aqui para desenterrar o teu talento. Essa noite é noite de desenterrar o teu talento. Eu não sei qual foi o talento que você enterrou, que você disse que não ia mais praticar, que você disse que não iria mais exercer. Mas Deus te trouxe nessa noite para dizer: hoje é a noite de você desenterrar o talento que o Senhor confiou em tuas mãos. Eu convido a se colocar de pé nesse momento em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de você desenterrar aquele talento que o Senhor confiou em tuas mãos. Você sabe o chamado que Deus confiou em tuas mãos, e você estava dizendo: pai, eu não vou, pai, eu não consigo, pai, eu não consigo avançar. Você que não estava conseguindo desenvolver o seu talento, eu te convido a vir nessa tarde, vir nessa noite até o altar do Senhor. Você que estava afastado, eu te convido nesse momento, venha no altar do Senhor. Você que disse um dia que não queria mais pregar, não queria mais louvar, porque estava difícil, porque as perseguições aumentaram. Eu te convido nessa noite, tem um aqui, louvado seja o nome do Senhor. Se tem mais alguém nessa noite que por algum motivo o seu ministério travou e você decidiu enterrar, eu te convido a você vir no altar nessa noite, porque essa noite é noite de Deus desenterrar o talento que Ele confiou nas tuas mãos. Eu tenho a certeza do céu para a sua vida. Não vai ser mais o mesmo, não vai ser mais a mesma, porque Deus tem uma grande obra para a sua vida. Se tem mais alguém, vem para o altar do Senhor. Está vindo mais um, louvado seja o nome do Senhor. Se tem mais alguém, venha. Por quê? Porque Deus quer te ver crescendo na presença dEle. Deus quer te ver crescendo na presença dEle. Se você reconhece que o teu chamado, aleluia, não está prosseguindo, não é normal, porque o que é de Deus tem crescimento. Mesmo na fase difícil, tem crescimento. Louvado seja Deus. Tem mais alguém, vem para o altar do Senhor. Se tem mais alguém, vem, corre para o altar do Senhor. Louvado seja Deus. Você que nunca fez uma aliança com o Senhor e quer fazer nesta noite, eu te convido em nome do Senhor Jesus. E uma certeza eu tenho: a tua vida não vai ser mais a mesma a partir de hoje, porque Deus vai confiar um talento sobre a tua vida. Se tem alguém, venha. Venha em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Aleluia. Se tem alguém, estende as mãos assim, ó, que eu quero te conhecer nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Louvado seja Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos que vieram aqui à frente, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, que o chamado deles, meu Pai, neste ano de 2026, meu Deus, possa ser desenterrado em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa dar crescimento, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer florescer, meu Pai, em nome de Jesus. E vai repreendendo, meu Pai, tudo aquilo que estava impedindo o projeto, o plano do Senhor sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos, dai graça aos teus filhos, e que a partir de hoje, aquilo que o Senhor confiou nas mãos deles, que possa transbordar e multiplicar, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, você que está no seu lugar, louvado seja Deus. Você que está em sua casa, feche teus olhos, coloca a mão em seu coração também. Eu quero orar pela sua vida também neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, neste momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde tiver alguém, meu Deus, que tinha dito, tinha falado que não iria mais, meu Deus, viver o Evangelho, não iria mais viver os planos do Senhor, meu Deus, eu quero nesta noite declarar, em nome de Jesus, que o chamado dos teus filhos florescerão em tua presença, meu Pai. Pai, aproxima pessoas, meu Deus, pessoas que fazem parte dos planos do Senhor, pessoas que estão no mesmo propósito, e não deixa, meu Deus, nenhum se afastar, mas que eles sejam aqueles que chegarão até aquele que está afastado e dirão uma palavra de vida, terão uma palavra de vida para aqueles que estão desamparados. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, fortalece cada irmão, fortalece cada irmã, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê diz: louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo 3 coisas. A primeira é: analise aquilo que Deus confiou em tuas mãos. A segunda coisa é: comece a analisar mais uma vez como está aquilo que Ele confiou em tuas mãos. E a terceira coisa: se estiver travado, não se afaste, mas se aproxime e fique perto daqueles que estão crescendo, porque a presença que está sobre a vida deles vai te alcançar também. Então guarde esta palavra e entenda essas 3 coisas. Analise aquilo que Deus confiou em ti e observe para ver se está parado ou se está crescendo. Se estiver crescendo é um bom sinal, mas se estiver parado, não se afaste, mas se aproxime daqueles que têm, porque você vai ser influenciado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.